Vou compartilhar com os irmãos uma simples mensagem, breve, e que Deus venha falar nos nossos corações através da palavra. Graças a Deus, bem tranquilo de estar aqui, apesar do desafio, né? Mas não estou nervoso, graças a Deus. E a gente vai compartilhar um pouquinho da palavra hoje, através desse tema da juventude, muito bacanas, chamado Enraizados. E eu fui pesquisar um pouquinho o que significava enraizado, vou falar aqui à frente. E aí nossa divisa, né? Que é a divisa do tema, versículo muito legal e abençoador que nós podemos aí escolher, que diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, pela tua palavra que nos é dada aqui nessa manhã. Perdoa todos os meus pecados, as minhas falhas, que eu não venha falar nenhuma palavra ao meu respeito da minha parte, mas sim da tua palavra, sim o que o Senhor tem a falar com cada um de nós, que eu venha aprender junto com os irmãos aqui também nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, né, está falando sobre estar enraizados e firmados na fé em Cristo. E eu pesquisei aí o que significa enraizado. E lá no dicionário diz o seguinte, traz dois significados. O primeiro dele é arraigado. E o que vem a ser arraigado é que criou ou lançou raízes. Aquilo que criou ou lançou raízes. Isso a gente está falando de enraizados e edificados na fé, edificados nele, que é Jesus. É que a gente criou raízes nele, na palavra, e devemos estar edificados nisso. O segundo é fixado, que conseguiu estabelecer ou fixar. Eu acho interessante a árvore. Eu fiquei analisando, conforme passam as estações do ano, uma hora ela vai estar mais florida, outra hora ela vai estar com frutos no decorrer do ano, das estações. Outra hora ela vai estar sem folha alguma, alguns tipos de árvore vai estar só aqueles galhos como se fossem galhos secos, e outra hora ela vai estar super florida. E assim são as estações que a gente passa. O que eu tiro de lição como isso? Que os meios externos, as estações que a gente passa, não determinam a nossa força. Outra coisa bacana que a gente observa é que a gente não pode ver a raiz de uma árvore. Ela está abaixo do subsolo. Ou seja, a força da árvore não está no que a gente pode ver acima. Assim são a nossa vida. As estações que a gente passa não determinam a nossa força. Nossa força está justamente na raiz, onde nós estamos edificados. E se a gente está edificado em Cristo, com certeza a gente está forte e transbordando dessa gratidão. E eu pensei o seguinte: por que é tão fácil podar uma árvore, arrancar os galhos de uma árvore, e tão difícil arrancar uma árvore pela raiz quando ela tem ali os nutrientes suficientes, quando ela está firmada em um bom solo? Às vezes, dependendo do porte da árvore, a gente precisa até de uma escavadeira para poder arrancar ela pela raiz, enquanto facilmente a gente poderia arrancar um galho dela, folhas. Assim são as situações da nossa vida. Por mais que tenham coisas que venham a abalar aquilo que está por fora, a nossa raiz, quando está firmada em Jesus, ela tem muita força, ela está arraigada, como o próprio significado diz, e não é tão fácil assim de arrancar ela. E eu pensei assim, em nós, como semente. Antes de uma árvore ela ter raízes, ela é uma semente. Assim somos nós aqui na terra.
Primeiro, nós somos uma semente que é lançada. Se é lançada em boa terra, nessa terra fértil que a gente está falando aqui, que é Jesus, ela vai expandir, ela vai encontrar nutrientes, ela vai encontrar ali uma boa situação para que ela possa se desenvolver. Então ela vai gerar frutos, como a árvore gera frutos, que vai alimentar muitas pessoas, vai satisfazer muitas pessoas. Além de gerar frutos, ela vai gerar filhos também. Quem já observou que muitas vezes quando a gente tem uma árvore aí, um pé de manga ou um pé de acerola, próximo a ele nasce outras árvores. Então esses são os frutos. E eu queria ler aí a parábola do semeador, pensando em semente, que está lá em Mateus 13. Primeiro eu gostaria de ler do 1 ao 9, e a gente entendendo isso aí, aplicando juntos. Mateus 13, do 1 ao 9. Aqui nós não somos nada além de sementes que são lançadas. A gente nasce na fé, então a gente vai desenvolvendo de acordo com o solo. Graças a Deus Ele deu livre-arbítrio para a gente. Ele simplesmente não escolheu lançar a gente em um lugar que a gente não ia dar fruto, e sim a gente que procura está edificado na fé, está edificado num solo que venha gerar frutos. Ele dá essa liberdade para a gente. Cabe a gente abrir o nosso coração e querer entender e praticar, querer estar em boa terra. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus 13, do 1 ao 9, que diz: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago na Galileia, e sentou ali e começou a ensinar a multidão, que se ajuntou em volta dele, e era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem. Um homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Ou seja, algumas ficaram ali à beira do caminho. Tem quantas pessoas à beira do caminho que a gente conhece e que a gente passa todo dia, e a pessoa não quer sair da beira do caminho. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e secaram porque não tinha raízes. Esse é o crente Coca-Cola. Quando se abre, está aquele gás, e logo em seguida já perdeu todo aquele gás, toda aquela animação, entendeu? Outras sementes caíram no meio de espinhos, cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então aqui as sementes, elas caíram, o semeador passou a semear e elas caíram. Graças a Deus a gente tem a chance, a oportunidade hoje de escolher qual a terra que a gente quer estar, qual a terra que a gente quer se enraizar. E graças a Deus que a gente está aqui, escolhe criar raízes em uma terra que vai dar frutos, que é Jesus, que é edificado na palavra, arraigado na palavra. E quantas pessoas ao longo da vida a gente vê que caíram à beira do caminho,
não produziram frutos, se perderam, quantos amigos, outras que tão animadas receberam a palavra e logo em seguida deixaram-se dispersar pelas coisas do mundo, e outras que as coisas do mundo ali acabaram sufocando e não seguiram adiante na palavra. E Jesus ele explica a parábola lá na frente, a partir do 18. Ele diz o seguinte para os discípulos, explicando a explicação aqui da parábola: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador diz. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não atendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Que a gente venha não desistir dessas pessoas e continuar levando a palavra para elas. Que é muito triste as pessoas que escutam a palavra e não dá crédito algum. Tantas sementes assim têm se perdido aí no nosso meio, né? As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Logo abandonam a fé. Pessoas com raízes superficiais. Que a gente venha criar raízes na palavra, que a gente venha buscar meditar durante os nossos dias, durante a nossa semana, estar realmente arraigados na fé, na palavra, para que nenhuma situação possa desanimar a gente, nenhuma situação possa deixar a nossa raiz perdendo essa força, por maiores que sejam as estações que a gente esteja passando, que as folhas estejam caindo, que não esteja na estação de dar os frutos, mas que a nossa raiz venha estar firme para a próxima estação. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Finalmente, as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Que a gente venha a ser essa boa semente que é colocada em terra boa. Ali a gente tem todos os nutrientes necessários para que a gente venha produzir frutos, ser produtivo na palavra e levar essa palavra adiante. E por maiores adversidades que sejam as estações que a gente esteja passando, essa semente ela não pode ser abalada, essa raiz que está firmada na palavra, está firmada em Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida. Que a gente venha transmitir, levar essa mensagem aos irmãos, uma simples reflexão para que a gente possa buscar levar isso adiante. Realmente, queria orar. Senhor Deus, te agradeço por esse dia, pela tua palavra, que o Senhor venha nos abençoar, nos edificar, que a gente venha estar com raízes arraigadas no Senhor, Pai, que o Senhor venha nos dar suporte, nutriente, para enfrentar todas as estações que nós passamos. Que o Senhor venha ser a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa firmeza, ó Pai. Que a gente venha entender e praticar a Tua palavra, que a gente venha estar no Teu caminho, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra breve e simples, mas que o Senhor falou no nosso coração e que o Senhor venha abençoar tudo quanto nós fizermos, ó Pai. Abençoa o nosso domingo, a nossa manhã, o culto de logo mais à noite. Que o Senhor venha abençoar a juventude e tudo que nós vamos fazer, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pastor?